Glória a Jesus. Hoje vamos falar, irmãos, da salvação. Da salvação. Isso é um assunto, irmãos, bem importante. E nós não podemos, né, irmãos, dificultar a salvação, mas também não podemos facilitar a salvação. Existiu no decorrer da história aí muitos homens que tentaram dificultar a salvação e muitos outros que tentaram facilitar a salvação. Mas só existe uma salvação, que ela vem através de Jesus, e nós temos uma receita aqui, infalível. E é o Evangelho, irmãos, que mostra o nível de dificuldade para a salvação. Não é homem nenhum. Então, saiu fora do Novo Testamento é picaretagem, e nós temos que estar livre disso, livre das picaretagens, porque muitos se levantaram contra a palavra, irmãos, e facilitaram demais a salvação. Para quê? Para as pessoas deixar de se apegar às coisas do alto, deixar de buscar primeiramente pelas coisas do alto, e se encantar com as coisas dessa vida, e se apegar e permanecer nas coisas dessa vida, e muitos se perderam por isso. Então, eu creio que o meu papel e o papel de cada um dos irmãos é, primeiramente, se manter salvos. Outra, levar a salvação adiante. Esse é o nosso papel, não tem outro, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 João, ou melhor, 2 Pedro, irmãos. 2 Pedro, no capítulo 3, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3. No versículo 1, irmãos. Aqui fala da vinda do Senhor e nos alerta bastante, irmãos. Então nós temos uma salvação a preservar, nós temos uma vida eterna, irmãos, a buscar a cada dia. Aqui no capítulo 3, no versículo 1, 2 Pedro, capítulo 3. Pronto, todos acharam? Amém? Diz assim, irmãos: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o que, irmãos? O vosso ânimo sincero. Irmãos, o que é um ânimo sincero? Um ânimo sincero. Imagina que a pessoa ela está animada a seguir, mas esse ânimo, essa firmeza, tem que ser com entendimento, irmãos. Tem que ser sincero. Diante de Deus, diante dos homens, diante de todos. Versículo 2, Para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão o que, irmãos? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias vontades, vossas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, onde estão as promessas de Jesus? Ele falou que ia voltar. Cadê isso? A gente não vê isso daí. Já passou tanto tempo, já mudou tantas coisas e nada ele voltar. Será que é verdade isso daí? Será que ele vai vir mesmo? Ele diz aqui, versículo 3, Sabendo primeiramente isso, nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao que, irmãos? Arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o que, irmãos? A justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados. De que forma, irmãos? Imaculados, irrepreensíveis, em paz. Então, irmãos, o conselho de Pedro aqui, pelo Espírito Santo, é o que, irmãos? Para nós nos mantermos firmes no entendimento que o Evangelho nos dá. Não nos mover do entendimento, a ter um ânimo sincero. Um ânimo sincero é um ânimo, irmãos, com entendimento. Não sair da sinceridade, irmãos. Não perder a sinceridade diante da palavra. Não ir pela conversa de ninguém, não ir por falso entendimento, achando que está tudo muito simples, que está tudo muito bom, irmãos. Não é tudo muito simples. Também não é tudo complicado demais, mas é da forma como Jesus ensinou. Existe um dia em que os elementos ardendo se desfarão.
Elementos é tudo, irmãos. Aquele poste de concreto, o asfalto, os carros, aqueles prédios enormes, aquelas coisas que dizem que é indestrutível, vai se acabar, vai se arruinar. O corpo humano vai se desfazer, não vai ter mais nada, irmãos. Tudo vai se acabar. Tudo aquilo que o homem contempla aqui nesse mundo, que ele ama, que ele está apegado, que tudo vai se acabar. Isso vai acontecer. Onde está a promessa da vinda de Jesus? Ele não vem. Olha, dizem que o mundo acabou com água e está tudo aí, ó. Dizem que ele ia vir e ia acabar tudo com fogo, mas não vem, ó. Está tudo do mesmo jeito. Eu acordo de manhã e o céu está azul do mesmo jeito. Aí já estava com 20 anos, era assim. Agora eu estou com 50 dessa forma. Muitos já morreram e não viram tudo se acabar. Jesus não veio. Será que ele vem? Não vem não. Não vem não. A palavra fala que nós temos que nos apressar para aquele dia. Nos apressar por quê, irmãos? Nós temos que ser aperfeiçoados. Diz a palavra. Temos que ser aperfeiçoados para quê? Para ser agradáveis a Deus. Se eu tenho que me aperfeiçoar para ser agradável a Deus, para naquele dia eu não ser destruído com o mundo, isso é para toda a humanidade, irmãos. Não é só para mim, para todos que querem eternidade com Cristo tem que ser dessa forma. Então aqui está uma receita para nós. Temos que buscar cada dia ser agradáveis ao Senhor, cada dia buscar a santificação, cada dia buscar a separação do mundo. Nós temos que a cada dia entender, irmãos, que Jesus vai vir. Nós temos que a cada dia entender que tudo nesse mundo vai passar. Nós temos que entender que para servir a Jesus e para alcançar a salvação do último dia, tem um processo. E esse processo qual é, irmãos? Pelo entendimento que a palavra nos dá. Qual é o processo para eu passar a eternidade com Jesus? O processo, o que eu vou passar para os irmãos, é o que eu aprendi desde o começo, quando eu me converti, irmãos. Que alguém ministrou essa palavra para mim, e até hoje está no meu entendimento, eu não perdi isso daí. E é o mesmo entendimento que o Denis tem, é o mesmo entendimento que todos que passaram por aqui pregaram. Pelo menos do dia que eu me converti até hoje. Não mudou, a palavra é a mesma. Muitos se perderam, muitos se desviaram, mas a palavra foi pregada dessa forma porque é dessa forma. Então existe um processo. Eu ouço a palavra da verdade, eu creio, eu sou selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo para que é, irmãos? O Espírito Santo é o selo que eu preciso, ele é a garantia da minha salvação. Se eu perder essa garantia, perdeu tudo. Então eu tenho que ter o Espírito Santo. Então para eu ter o Espírito Santo, tem que ouvir a palavra e crer. A partir do momento que eu crio na palavra, qual é o próximo passo que eu dou, irmãos? Eu já criei na palavra, eu entendi a palavra, eu entendi que os irmãos que pregam essa palavra são verdadeiros, eu entendi que esse povo é um povo de Deus. O próximo passo é o batismo. Eu vou lá e desço as águas do batismo. Me batizei. Diante dos demônios, diante de Deus, diante dos homens, eu confessei ali a minha fé. Agora eu vou seguir após Jesus. O velho homem foi sepultado aí, ó, e está nascendo agora, surgindo um novo homem que vive pela fé. E pela fé eu vou vencer as barreiras, os bloqueios, é o meu escudo. E com esse escudo eu vou apagar os dardos inflamados do maligno, e não há tentação, não há nada que vai me derrubar, porque eu tenho Cristo. E eu vou seguir adiante. Estou animado. E esse ânimo é sincero. Por quê? Porque é com entendimento, irmãos. E aí tá. Irmãos, isso aí serve só para mim? Para todos aqueles que querem salvação. É um processo. Aí tá. Aí já me batizei ali. Acabou por aí, irmãos? Não. A partir de agora, eu vou ter que também padecer com Cristo, eu vou ter que sofrer pelos irmãos, eu vou ter que dar minha vida pelos irmãos, eu vou ter que vencer as barreiras, os impedimentos, vão vir luta contra a minha vida, vão vir tentações para me derrubar, eu tenho que crer no escape que Jesus vai me dar quando eu não conseguir suportar. Tudo isso eu vou seguir adiante. Eu entendi que eu tenho que ser aperfeiçoado, irmãos. Eu tenho que ser aperfeiçoado, por quê? Porque eu tenho uma carne que vai andar comigo o tempo todo na caminhada. E essa carne não quer perdoar, essa carne não quer amar, essa carne não quer tomar posição diante das coisas erradas. Essa carne, ela quer agradar a carne dos outros, não é assim, irmãos? E eu tenho que lutar contra isso. Eu já entendi isso daí. Olha que bem, irmãos. Eu vou padecer ou não vou, irmãos? Como cristão. É lógico. Se eu estou lutando contra a minha carne, eu vou padecer como cristão. E vou seguir adiante. Estou animado ou não estou, irmãos? O ânimo é sincero ou não é? É. Vai vir um e vai falar assim, não é bem assim não. Não é bem assim não. Não é bem assim, como que é então? Me mostra como que é então. A pessoa não tem argumento, irmãos. Porque não tem como rebater essa palavra, irmãos. Não foi só Pedro que falou. Não foi só Pedro que falou que viriam escarnecedores, facilitando a salvação ou então desprezando aquilo que Jesus falou. Aquilo que os profetas falaram acerca do Messias. Não foi só Pedro que falou. O Novo Testamento inteiro vem nos alertando para isso. Tem parábolas alertando para isso. O próprio Jesus, tem Paulo veio falando. E, irmãos, nós temos uma palavra completa falando disso. Não tem como facilitar a salvação. Não tem como, é impossível isso daí. Então existe um processo a ser seguido. Existe um processo. E o crer faz parte. E junto com o crer é obedecer, irmãos. Junto com o crer é ser aperfeiçoado. Junto com o crer é tanta coisa. E aí, vamos aqui em Mateus, irmãos.
Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, irmãos, versículo 44. E por que eu digo, irmãos, que esse assunto é bem importante para nós? Porque a partir do momento, irmãos, que nós estamos firmes nisso, nós seguimos adiante, nós conseguimos vencer as lutas. Porque a nossa luta, a palavra diz que não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra hostes espirituais da maldade, é contra demônios. E demônios, irmãos, que eles têm hierarquia deles. Eles têm hierarquia deles. Então vocês não pensam que os demônios que investem contra nossas vidas é o demônio que está na vida daquele cachaceiro no boteco. Não é, não. O demônio que está no cachaceiro lá no boteco é um demônio ralé. É um dos mais vagabundos que tem. Os demônios que investem contra nossas vidas são os demônios mais fortes. São os demônios, irmãos, que tinham mais glória. Não é, irmãos? Os demônios que tinham mais glória quando eles eram anjos de luz. E que caíram e hoje investe contra a igreja de Cristo. Então não pense que a luta de vocês é contra demônio ralé. Não é mais. Foi no passado foi. No passado nós estávamos entregues aos demônios ralé. Os demônios hoje, eles investem na igreja, irmãos, não é para fazer o que faz na vida dos homens aí fora não, das mulheres. É algo maior, eles querem destruir a igreja de Cristo. Pensem nisso, irmãos. Eles querem destruir a igreja de Cristo. Eles querem destruir aquilo que Jesus, ele conquistou dando o sangue dele. É isso que ele quer. Então, nós temos que entender a luta que nós estamos. É uma luta maior. Não é uma luta igual a do mundo, não, irmãos. O mundo está entregue aos demônios. Aqui, ó, em Mateus capítulo 13, versículo 45, diz assim, ó. Outro sim, o reino dos céus é semelhante, é igual, é como ó, ao homem negociante que busca o quê, irmãos? Boas pérolas. Aí eu pergunto para os irmãos, esse homem negociante, ele conhece a boa pérola ou não conhece, irmãos? Ele conhece, ele sabe quando a pérola é boa e quando a pérola é ruim. E aí diz aqui, ó, versículo 46, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e o que ele fez, irmãos? Comprou essa pérola. É o reino de Deus, é a salvação, irmãos. Quando se fala em reino de Deus e a nossa salvação, é a mesma coisa. Porque a nossa salvação está atrelada ao reino de Deus. A nossa salvação é algo, irmãos, muito valioso. Não tem como pagar. Irmãos, para nós alcançar a salvação, nós temos que vender tudo que nós temos. Nós temos que abrir mão de tudo que nós temos. Não tem como eu ter a salvação e ter a minha firmeza nas outras coisas, a minha confiança nas outras coisas. Esse homem aqui, pelo que diz a palavra aqui, ele tinha muitos bens. E com certeza ele confiava nos bens que ele tinha. Ele tinha uma confiança. Mas ele entendeu que aquela pérola era uma pérola de grandíssimo valor. E ele não tinha como adquirir aquela pérola se ele não abrisse mão de tudo que ele tinha. Assim também, irmãos, é a nossa vida. Para nós alcançarmos salvação eterna, nós temos que abrir mão de tudo. E nós conseguimos abrir mão de tudo de uma hora para outra, irmãos? É uma batalha constante. Tempo em tempo nós vamos abrindo mão das coisas. Nós vamos entendendo aquilo que não serve, que não condiz com o reino de Deus, e nós vamos abrindo mão. Nós vamos deixando. Então vejam que o processo, irmãos, é durante a caminhada. É um processo. Eu identifico a pérola preciosa, eu começo a abrir mão da minha riqueza. Eu começo a abrir mão daquilo que eu possuo, para quê? Para ter essa pérola. E essa pérola aqui é a nossa salvação. É o reino de Deus. Então não é tão simples como muitos falam. Não é tão simples como muitos pregam. Do que eu tenho que abrir mão, irmãos? Do que eu tenho que abrir mão? Eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que a minha carne, ela se agrada. Então, antes de seguir após Jesus, cada um de nós estávamos presos a tantas coisas. Não tinha como seguir após Jesus firmado nas coisas que nós estávamos. Nós somos obrigados a tomar posição. Isso não é só para nós, isso é para todos aqueles que querem salvação. Então, o ser humano tem que passar por esse processo de abrir mão das coisas. Nós temos a paz do alto, por quê? Porque nós abrimos mão da paz de baixo, a paz da terra. Nós temos vida com Cristo, por quê? Porque nós morremos para o mundo. Nós temos alegria em Cristo quando? Quando nós deixamos de nos alegrar com as coisas dessa vida. Então é perdendo para ganhar, irmãos. É estando preso para ser livre. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que antes ele era preso ao pecado, depois ele passou a ser preso a Cristo. E nós também da mesma forma. Hoje nós estamos presos. Mas estamos presos a quê? Presos ao pecado? Presos ao engano? Presos à lei? Não. Hoje nós estamos livres de tudo isso, mas estamos presos em Cristo. Por que presos em Cristo? Porque eu não posso me desgrudar dele. Eu não posso deixar de estar com ele, porque senão eu volto para lá. Então não é tão simples como muitos falam. Não, pode tocar a vida aí, não é bem assim não. Que é isso? Deus também não é desse jeito não. Não, ó.
Não esquenta a cabeça, não. Tantas pessoas boas no mundo, não é, irmãos? Tantas pessoas boas. Irmãos, a bondade do ser humano não é suficiente para alcançar a salvação. A bondade do ser humano não é suficiente para comprar a salvação. Se a bondade do ser humano fosse suficiente para conseguir salvação, Jesus não precisava ter vindo dar vida pelo ser humano, pela raça humana. O próprio José de Arimateia lá tinha sido salvo sem Jesus ter morrido na cruz, porque ele foi lá, comprou um túmulo lá, foi lá, pegou o corpo de Jesus, levou. Ele fez o bem ali. Fez o bem ali. Não, não é isso, irmãos. Não é isso. A bondade do ser humano não é suficiente para isso. A bondade do ser humano perto do que a palavra espera do ser humano não é nada, irmãos. Nada. Ah, a pessoa é tão amorosa. Nada a ver com a salvação isso daí. Eu preciso estar com o amor de Cristo na minha vida. Eu preciso tomar posição todas as vezes que eu tiver que tomar. Todo aquele que quer ser salvo precisa disso. Precisa tomar posição, precisa padecer, precisa sofrer. Assim como Jesus padeceu, nós precisamos também. Nós precisamos aprender a amar de verdade, precisamos aprender a suportar, precisamos aprender a lidar com os elogios, precisamos vencer a soberba, a arrogância, a altivez. Precisamos vencer, irmãos, essas coisas aí. Isso é para todos. A pessoa muitas vezes ela tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, irmãos, nega com as obras. As obras não são boas, não. O fruto não existe, irmãos. Não existe. O fruto do Espírito não se manifesta na vida das pessoas. Ainda que a aparência, segundo o mundo, seja de amor, seja de tudo isso. Não dá, não funciona. E aí diz aqui, ó, versículo 47, ó. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, faz o quê, irmãos? Lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus, dentre os quais, irmãos? Dentre os justos. Dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, isso aqui vai existir. Vai acontecer isso daqui. Não podemos ignorar isso daí. Vai acontecer. Na vinda de Jesus, vai ter pessoas que seguiram após ele, pessoas que passaram pelo processo, e pessoas que não. Pessoas que rejeitaram o processo. E nós, como que nós estamos diante disso, irmãos? Qual é a nossa posição diante disso? Qual é a nossa posição? É a mesma de Cristo, a mesma de Jesus. A mesma de Jesus. Aqui em João capítulo 3, o próprio Jesus vai falar, né, irmãos? João capítulo 3, a própria palavra aqui vai falar qual é a conduta de Jesus, né, irmãos? O versículo... vamos ver o 16 aqui, irmãos. Diz assim, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não aconteça o quê, irmãos? Não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê, irmãos? Salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus não veio para condenar o mundo já estava condenado. A palavra que ele trouxe, irmãos, não condena ninguém. A palavra que ele trouxe salva. Nós temos a palavra de salvação. Nós não temos palavra de condenação. Nós não precisamos condenar ninguém. Nós pregamos para aqueles que estão vivos e querem salvação. Aquele que está vivo e quer salvação. Ele tem que fazer o quê, irmãos? Servir a Jesus. Ele tem que seguir após Jesus. E pronto, acabou, irmãos. E pronto, acabou. Esses dias eu estava falando para a irmã Taitiana. Nós não temos que falar, fulano foi salvo, fulano foi condenado. Irmãos, isso não compete a nós. Não compete a nenhum de nós. Não se peguem com isso, pelo amor de Deus. Não se peguem com isso. Essa parte não pertence a nós. Nós temos que entender que para alcançar a salvação, eu tenho que seguir no processo até o fim, não posso desistir. Outra coisa, eu tenho que entender que a salvação, ela pertence a Jesus. A salvação não pertence a nós, irmãos. Não somos nós que damos salvação para ninguém e tiramos salvação de ninguém. O apóstolo Paulo deixou bem claro. Um é o que planta, o outro é o que rega. Não é isso, irmãos? Deus dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. É Deus que cuida de cada um. Usa cada um de nós. Usa aquele que prega, usa aquele que cuida, Ele usa pessoas. Mas é Ele que sabe de todas as coisas. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza, irmãos. Existe um processo, nós entramos por esse processo e temos que seguir até o fim. Outra coisa, temos que orientar pessoas a entrar por esse processo e seguir até o fim. Não existe cortar pela metade. Não existe deixar para o final. Eu vou entrar no meio do processo.
A minha mãe, né, irmãos, ela tinha uma máquina de lavar lá, ela tem até hoje, né? E ela não queria que a máquina fizesse o processo todo, né, irmãos? Porque a máquina, ela enche de água, ela enxágua, ela gasta muita água, ela é no meio do processo, né? Ela lá e virava a roda lá da máquina para só centrifugar, né? Não, só vou centrifugar só para não gastar água, não é? Ela entrava, ela podia fazer isso, ela faz até hoje, glória a Deus pela vida dela, irmãos. Ela que faça dessa forma com a máquina de lavar. Mas a salvação não é assim, irmãos. Salvação não tem como entrar no meio do processo. Salvação não tem como ir para o fim do processo. Não tem como, a salvação é diferente. A salvação, irmãos, é para a eternidade, eternidade. Não podemos brincar com isso. Os homens brincam com isso. Os homens brincam. Os homens, eles zombam de Jesus quando eles facilitam a salvação das pessoas, irmãos. Pegar uma única passagem, uma única, dos evangelhos, lá em Lucas, lá que vai falar do ladrão na cruz, vai contar com detalhe lá a conversa dele com Jesus. Os outros não falam, mas ele foi lá, né? Falou aquilo e glória a Jesus, está tudo muito certo, irmãos. Serve para nós, para todos nós, eu consigo entender perfeitamente aquilo ali. Muitos irmãos conseguem entender perfeitamente, mas aí vai um demônio ali, e usa daquele texto para confundir a cabeça dos irmãos, não é, irmãos? Para confundir a cabeça dos irmãos e achar e facilitar a salvação. Assim como o ladrão, não é o ladrão da cruz, irmãos, é o ladrão na cruz, né? Porque ele não roubou a cruz de ninguém, não. Ele estava lá, né, irmãos? Então o ladrão na cruz, ele estava lá do lado de Jesus. E aí, vamos lá, né, irmão? Vamos terminar aqui, irmãos? Nós estamos em João capítulo 3, né? O versículo 19, ó. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, vejam que, irmãos, todo ser humano, quando ele vem para a luz, ele vai ter as obras da carne dele reprovadas. E o ser humano, ele não quer ter as obras dele reprovadas. Ele quer ser admirado, ele quer, irmão, ser glorificado, ele quer ser aplaudido. E o evangelho não aplaude pecado de ninguém. O evangelho não passa a mão no pecado de ninguém. O evangelho expõe o pecado e quer combater o pecado. Então todos aqueles que se achegam a Jesus, vai se chegar com esse entendimento. Pera lá, eu estou me achegando a Jesus, eu vou passar pelo processo, eu vou ter a minha carne crucificada, eu vou ter as minhas paixões mortificadas, eu vou padecer como cristão e vou alcançar salvação. E não tem demônio que vai falar que eu não tenho salvação. Não tem demônio que vai investir contra a minha vida e vai me abalar, porque eu quero seguir isso até o fim. E aí vem a palavra, aí vem a postura dos irmãos e são usados em prol do evangelho e as coisas vão acontecendo, irmãos. E vai chegar um dia, não importa se vamos estar vivos para a vinda de Jesus ou se vamos estar no paraíso esperando ele, irmãos. E ele vai vir. E pronto, acabou, irmãos. Pronto, acabou. Aquele que trabalhou na obra, com certeza fez o que Jesus mandou e tudo certo. E aí eu pergunto para os irmãos, existe um cristão que nunca fez obra nenhuma, irmãos? Não existe isso. Não existe isso. Porque é impossível, irmãos, é impossível a pessoa se converter a Cristo e nunca fazer nada pelo reino de Deus, irmãos. É impossível isso daí. Eu sempre digo para os irmãos que quando a pessoa ela vem para a igreja, né? Quando os irmãos vêm para a igreja, não vem para a igreja somente para ouvir os louvores, não vem para a igreja somente para ouvir as orações, não vem para a igreja somente para ouvir a palavra. O irmão ou a irmã, quando vem para a igreja, isso faz parte do quê, irmãos? É levar as cargas uns dos outros, é se alegrar com a alegria do irmão, é sofrer junto com as tristezas dos irmãos. Isso é comunhão, irmãos. Isso faz parte, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo nesse mundo aqui, ó. Então faz parte, o culto faz parte. Então saiba que quando você está aqui, você está sendo usado já pelo Espírito Santo para ajudar muitos irmãos. É assim com todo mundo, irmãos, com todo mundo. Quando você vê um irmão contente, você se alegra, porque o irmão está contente. Quando você vê o irmão triste, você também se entristece, porque ninguém quer ver ninguém triste. Né, irmãos? Ninguém quer ver. Então, a comunhão faz parte. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 23, irmãos. No versículo 33. Aqui é a crucificação, né, irmãos? Jesus, ele foi crucificado sem pecado nenhum, irmãos. Sem pecado nenhum ele foi crucificado. Hoje nós temos que crucificar a nossa carne, irmãos. Crucificar a nossa carne. E crucificar a nossa carne, irmãos, dá um trabalho, não é, irmãos? Crucificar a carne. Crucificar a carne dá um trabalho tão grande. Lucas capítulo 23, versículo 33, diz assim, irmãos. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo
aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado, blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo, aonde, irmãos? No paraíso. Então, irmãos, primeira coisa, né? Para Jesus foi simples, irmãos, está lá na cruz pendurado lá, e aquele povo tudo zombando dele, e o povo falando um monte de besteira ali, e questionando ele. Foi simples para ele, irmãos? Não foi simples para ele. Aqui ele estava sendo crucificado ali, irmãos, sem cometer pecado nenhum. Nós muitas vezes não, sempre, nós temos que crucificar a nossa carne, irmãos. Mas por que crucificar a nossa carne? Porque nós escolhemos seguir após Jesus. Nós determinamos isso para a nossa vida, vamos seguir após Jesus. E para seguir após Jesus, tem um impedimento. O impedimento qual que é? É a nossa carne, tem que ser crucificada. Isso não é só para mim, não é só para os irmãos, é para todos aqueles que querem servir a Jesus. Esse homem aqui, irmãos, esse malfeitor estava lá, pendurado lá junto com Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha cometido pecado nenhum. Ele sabia que Jesus era Senhor. Ele sabia que Jesus ia voltar para o reino dele. Irmãos, esse homem não é diferenciado. Nem os discípulos de Jesus, demoraram tanto para entender um pouquinho assim das coisas. Esse homem aqui entendeu. Esse homem entendeu, ele estava lá no momento difícil da vida dele. Esse homem aqui, ele estava no momento ali, ia ser crucificado ali, irmãos. Estava sendo crucificado ali. Ele estava morrendo ali. No pior momento da vida dele, ele entendeu tudo isso. No pior momento da vida desse homem, na tribulação maior da vida dele, não importa o que ele fez, mas no pior momento dele, ele entendeu que Jesus era Deus. Ele entendeu que Jesus ia voltar para o reino dele, que a salvação estava em Jesus. E ele clamou pela salvação. Aí, irmãos, tem cabimento alguém dizer que esse homem foi salvo naquele momento, que ele roubou, matou, fez tudo o que devia, e naquele momento, só porque ele creu, como se crer fosse algo tão simples, irmãos. Crer não é algo tão simples. A nossa fé, ela é provada e deve ser aprovada. Então, tudo aquilo que nós entendemos é provado no fogo. E esse homem, a fé dele foi provada ali. Naquele momento ali, ele podia dizer, olha, o cara que pregou para mim, a pessoa que pregou, que falou de salvação, falou de libertação, está pendurado junto comigo aqui, ó. Como que eu acreditei nisso? Não tem salvação, não tem nada, não tem reino de Deus, não tem nada. Vai morrer junto comigo aqui, ó. Ele podia estar escarnecendo Jesus ali também. Mas aí, Lucas deixou isso aqui escrito, irmãos. E tá para nós aqui. Nós temos que entender as coisas com mais profundidade. Não é ir atrás dos que os picareta pregam e aceitar isso daí, irmãos. Porque os picareta usam disso mesmo. Olha, se o ladrão foi salvo lá na cruz, então não é tudo isso não. Você pode buscar as coisas terrenas, você pode ter os seus pecados de estimação, não tem problema nenhum não. Naquele dia, se você crer de verdade, você vai ser salvo. Olha, você pregou a palavra tantas vezes para as pessoas aí, ninguém quer saber não. Mas se a pessoa estiver no leito de morte, você vai lá e fala de Jesus para ela, e se ela aceitar ele como Senhor e Salvador da vida dela, ela está salva. E aí, irmãos, nós vamos crer nisso daí? Não, lógico que não. Não é assim. Mas eu vou chegar para a pessoa no leito de morte e falar assim, ó, você está condenado, você vai para o inferno? Lógico que não. Se um familiar da pessoa chegar para mim e perguntar, o que você acha? Eu não acho nada. Eu tenho a palavra da verdade diz que eu tenho que servir a Jesus, pronto, acabou. Você quer servir a Jesus? Você quer seguir após Jesus? Tem o caminho é Jesus. Tem como? Quer? Ah, não quero não. Então, não vai ter eu também como condenador de ninguém não, irmãos. Não vou condenar ninguém não. Mas, se render ao falso entendimento, nós não podemos, irmãos. Não podemos, não estamos mais nessa estatura não. A nossa estatura já está maior, irmãos. É como eu digo, né? Eu me converti há alguns anos e já passou muitos pregadores. Muitos já pregaram. Irmãos, esse falso entendimento nunca ninguém pregou. Eu nunca ouvi isso aí no nosso meio. Nunca. Pessoas que ou não tiveram coragem de falar, ou então o entendimento estava certo mesmo, não falaram. Mas não existe isso. Não existe, irmãos, não existe eu acreditar, né? Não existe eu acreditar que é tão simples assim.
É tão simples assim. Que esse processo todo que a palavra me mostra, eu posso cortar ele pela metade ou então lá para o finalzinho. Eu só vou centrifugar a roupa só para não gastar água. Só isso. Não, a salvação não é desse jeito. A salvação não é assim. Eu tenho que orientar os irmãos a passar pelo processo, os irmãos têm que orientar a quem quer que seja, passar pelo processo. E nós temos que entender que esse processo é necessário, irmãos. E aí diz aqui, ó. Versículo 44, ó. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo o sol, rasgou-se no meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Quando Jesus veio, o povo estava onde, irmãos? Em trevas. Em trevas. Estava na escuridão. Não tinha luz. Jesus era a luz. Jesus chegou e a luz raiou. Quando Jesus vai para a cruz, que matam ele ali, as trevas tomou conta, porque ele era a luz. O véu do templo se rasgou do alto a baixo. E assim também é na vida de toda a raça humana. Não tem povo judeu, não tem povo grego, não tem mais nada. Agora é todos aqueles que creem em Jesus estão salvos. Não tem mais divisão, não tem mais nada disso, irmãos. Quando o véu rasga, é figura do quê? O acesso ao céu foi aberto. Foi aberto o acesso. Jesus, ele venceu, irmãos. Venceu. Não tem nada que impede mais o ser humano de ir para o céu, de ter acesso ao céu. E temos através de Jesus. Através de Jesus. Não tem outra forma, irmãos. Não tem outra forma de conseguir isso daí. É só através de Jesus. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a vida. Tessalonicenses, irmãos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, irmãos. Ainda bem, irmãos, que nem eu, nem o cooperador Denis, a gente não tem nada para oferecer para os irmãos, a não ser a verdade, irmãos. A gente não tem nada a oferecer para vocês, a não ser a honestidade. Só a única coisa que nós temos para oferecer é a honestidade e a verdade, que é de Jesus, não é nossa. Porque muitos por aí, irmãos, têm muitas coisas a oferecer. E agrada a carne de muita gente. Né? Agrada a carne de muita gente. As pessoas se agradam muito com as coisas que são oferecidas aí fora. E nós, por ter só a verdade, muitas vezes a carne dos irmãos vai estar entristecida. A carne vai estar sendo crucificada, vai estar sendo mortificada. E aí, irmãos, aí resta a palavra nesse momento, onde diz que nós temos que nos alegrar em Cristo, é se alegrar nele. É se alegrar, assim como o apóstolo Paulo disse, agora eu vou me alegrar nas tribulações. Eu vou me alegrar nas perseguições, eu vou me alegrar. Irmãos, felizmente, temos que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma, não tem outra forma, irmãos, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Então, os irmãos não têm o que esperar de nós e nós também não temos o que esperar de vocês. Porque eu também não quero nada que seja fora da palavra. Então, o que eu espero dos irmãos é alegria em Cristo. O que eu espero dos irmãos é firmeza em Cristo. O que eu espero dos irmãos é permanência na palavra. Somente isso. Dessa forma eu estou contente, irmãos. Estou contente. Não espero que alguém milionário entre aqui e me dê glória segundo esse mundo, não. Não espero por isso, não quero isso. Repreendo isso. Né? O que eu quero é do simples. A simplicidade mantida é o ânimo pronto e sincero diante da palavra, seguindo após Jesus. E vencendo as lutas, irmãos. Vencendo as tribulações, dificuldades. E aquele que é honesto, ele vai tomar posições honestas. Ele vai ser sincero diante de Deus, diante dos irmãos, e vai buscar aquilo, irmãos, que é em prol da igreja. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. E os irmãos sabem muito bem disso, né, irmãos? Sabem muito bem que é assim. E aqui, ó, diz, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Aqui o apóstolo Paulo dizendo, né, irmãos, não é mais Pedro, né? Diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá de que forma, irmãos? Como ladrão de noite. Aqui está dizendo que o Senhor é ladrão? De forma nenhuma, né, irmãos? Então Jesus vai vir como um ladrão de noite. Como que um ladrão, ele trabalha, irmãos? Não é de noite? Ele prefere trabalhar de noite, por quê? Porque à noite está todo mundo dormindo, irmãos. Está escuro, todo mundo dormindo, todo mundo em paz. E aí é a hora que os ladrões, eles trabalham e pega muita gente de surpresa. E aí diz aqui, ó. Versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E eu falando isso, a irmã grávida ali, né, irmãos? Irmãos, da mesma forma que ela não vai escapar do momento do parto, não tem como. Aqui, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele está comparando a mulher grávida com cada um de nós. Assim como a mulher grávida, ela não vai escapar daquele momento, irmãos. Ela vai passar por aquilo. Mas a palavra fala
que embora seja um momento de sofrimento, é por pouco tempo, e depois a alegria de ver um homem nascendo, e ali vai ser um homem mesmo, de ser um homem nascendo, toda aquela tristeza vai se converter em alegria. Então Jesus ele vem confortando também, né, irmãos, dessa forma. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que da mesma forma que a mulher grávida, ela não escapa daquele momento do parto, nós também não vamos escapar da vinda de Jesus. E aí, irmãos, a mulher está lá, né, irmãos? Ela está grávida, muitas vezes, né, está lá de 9 meses, e está bem ali, né, irmãos? De uma hora para outra, aí dá as dores, as contração, e quando pensa que não, nasce, não é a criança? Assim também vai ser, irmãos, na vinda de Jesus. Quando disserem, paz, segurança, está tudo muito bem, vai vir repentina destruição. Esses dias eu estava em casa, irmãos, e aqui, né, irmãos, o chão não treme não, né? A gente não vê isso aí, irmãos. E eu estava em casa esses dias, e começou o chão a tremer, começou as paredes a tremer. Aí eu falei, por um momento ali, eu falei, meu Deus, será que é Jesus vindo? E aí bate um susto ali, você vê as coisas tremendo, né, irmãos? Mas não era, é alguma coisa que aconteceu lá em Barueri, lá, e tremeu a terra aí, né, irmãos? Aqui. Mas, irmãos, é desse jeito que vai acontecer. Quando todo mundo estiver tranquilo, sossegado, vai vir, irmãos, vai vir repentina destruição, ó. Como as dores de parto, é aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4, ó. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. E sejamos o quê, irmãos? Sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Quer e sejamos vivos naquele dia, ou quer e estejamos lá no paraíso, que a palavra chama de dormir, e estejamos lá, não importa, irmãos. Se nós estivermos vivos para a sua vinda, ou se nós tivermos já morrido, segundo a carne, não importa. Nós vamos estar guardando a vinda dele. Como filhos da luz, como filhos do dia, como filhos de Deus. Está esperando ele, atentos, irmãos, atentos. Longe de todo falso entendimento, longe de toda heresia, longe de toda facilitação para a salvação. Se perguntarem para mim, a salvação é difícil? Irmãos, depende muito do ponto de vista de cada um. Eu posso dizer que a salvação é difícil, eu posso dizer que a salvação é fácil. Por que difícil? Difícil porque eu vou ter que vencer a minha carne. Difícil porque eu vou ter que passar pelo processo de aperfeiçoamento. Fácil por quê? É fácil porque Jesus já venceu tudo na cruz. Ele pagou o preço pelos meus pecados, ele derramou a graça sobre a minha vida, ele me ajuda nas minhas fraquezas. Se tiver uma tentação que eu não posso suportar, ele me dá o escape. Ele falou que o Espírito Santo ia estar comigo até o fim da caminhada. Ele nunca iria me desamparar. Entende, irmãos? Então, o que cabe para nós, irmãos? O que cabe para nós é entender isso, que existe um processo para nós cumprirmos. E temos que seguir até o fim, não podemos desistir no meio do caminho, não podemos olhar para trás, não podemos, irmãos, dificultar as coisas para ninguém, porque muitos também, no decorrer da história, dificultaram demais as coisas. Não pode isso, não pode aquilo outro. E nem o cooperador deles pregou esses dias, não é, irmãos? Então, existe muita gente dificultando as coisas, existe muita gente facilitando. E a palavra, irmãos, não é isso. A palavra ela vem nos dando uma receita e nós temos que ter o mesmo entendimento, irmãos. Temos que ter o mesmo entendimento acerca disso, porque é o que nós temos de mais importante, é salvação. Então nós não podemos acreditar que aquele ladrão na cruz lá, ele se converteu naquele momento, irmãos. Ele não se converteu naquele momento. Aquele homem, com certeza, ele acompanhou Jesus, ele ouviu a palavra, ele creu, ele estava pagando pelo ato que ele fez, ele mesmo disse. Nós estamos aqui, padecendo, estamos pagando algo que as nossas obras determinou que fosse. Então, é isso. Mas não quer dizer que ele não conhecia Jesus. Pelo contrário, o fruto ali mostra que ele conhecia Jesus. Então, não podemos ter ele como exemplo, irmãos, de facilidade para ninguém. Facilidade para servir a Jesus, facilidade para alcançar a salvação. Não é não. Existe um processo e temos que passar por ele. E vamos passar, né, irmãos? E vamos passar. E diz aqui, versículo 8, Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por Cristo Jesus, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortamos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então isso aqui, irmãos, também faz parte da nossa vida, exortar uns aos outros, edificar uns aos outros. Irmãos, temos que animar uns aos outros a seguir na caminhada,
Temos que animar uns aos outros a sair do pecado. Temos que animar uns aos outros a lutar por aquilo que é justo, por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é honesto. Isso faz parte da santificação, irmãos. Faz parte da santificação. Sem a santificação não conseguiremos vencer, irmãos. Sem a santificação, sem chance. Tem que haver a santificação. Tem que haver, irmãos, um compromisso com Jesus. Eu vou deparar com situações que eu vou ter que tomar posição. Eu não vou poder deixar de tomar posição. Isso é comigo, é com cada um dos irmãos. Vocês vão ter que tomar posição constantemente. Constantemente. Vocês vão deparar com uma situação e vocês vão ter que tomar posição ali. Eu não vou tomar posição para não chatear. Irmãos, não façam isso. Não façam isso. Se tiver que tomar posição, tomem posição. Se tiver que se expor, se exponham. Se exponham. Em favor do evangelho, em favor da obra, em favor dos irmãos. Se exponham. Não se omitam. No mundo, nós éramos omissos. No mundo, eu dizia assim, irmãos, eu falo o que as pessoas querem ouvir. Por quê? Isso me trazia uma paz. Isso me trazia uma paz. Então eu via ali uma situação, eu ficava do lado de quem? Eu não ficava do lado de ninguém. Eu concordava com tudo e pronto, acabou, irmãos. Está tudo certo. Saía fora do problema. Hoje, irmãos, não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos uma fé a defender. Hoje nós temos um evangelho a defender. Hoje nós temos uma igreja a defender. E nós não podemos ser omissos. Nós não podemos deixar para lá. Porque quando vocês, cada um de vocês, quando vocês não tomarem posição, saiba que vai ter gente que vai tomar posição. E depois não adianta reclamar. Fulano tomou posição, olha o que o fulano fez. Não, o fulano fez porque ninguém fez. Então quando ninguém fizer, pode ter certeza que eu vou fazer. Então eu venho falando isso para os irmãos há muito tempo já. Tomem posição. Tomem posição. Não se omitam. Não se omitam. Porque se você se omitir, uma hora alguém vai tomar posição. E eu digo para os irmãos, e os irmãos bem sabem, irmãos, que eu tomo posição. Eu não fujo de problema, não fujo de nada disso. E assim como Jesus ensina, né? Nós temos que ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Irmãos, nós, muitas vezes, a gente observa as coisas, né? Observa as coisas e a gente encaminha. Tem uma hora que tem que ter prudência. Tem uma hora que você observa e você tem que tomar atitude, irmãos. Então a igreja é assim. E os irmãos bem sabem que todas as vezes que precisou se tomar atitude, foi tomada. Eu vejo os irmãos, eu vejo assim, os irmãos entristecidos, eu vejo o negócio meio nebuloso, né, irmãos? Meio nebuloso assim na igreja, e eu observo. E aí, eu falo para os irmãos, olha, a igreja, irmãos, aqui ou no Santa Rita, os irmãos querem conversar, liguem para mim, manda mensagem, pastor, eu quero conversar. A qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite. Qualquer hora do dia ou da noite. É só falar. Se for aqui, é aqui. Se for lá, é lá. Se for na minha casa, é na minha casa, irmãos. Estou vendo alguma coisa de estranho, eu quero a solução. Vamos resolver. Vamos resolver. Não vamos ficar entristecidos, não. Vamos resolver a situação, mas dá a cara a bater, irmãos. Dá a cara a bater. Foi para resolver, vamos resolver. Venham aqui, a gente conversa, vai lá em casa, a gente conversa, vamos na igreja de Santa Rita, a gente conversa lá, não tem problema nenhum. Vamos resolver. Quando há um entristecimento e a pessoa não resolve o que tem para resolver, irmãos, é isso daí. Aí depois, quando se resolve, aí vem as murmurações, né? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Olha, porque ninguém tomou posição. Porque quando se toma posição, o negócio flui, irmãos. Flui. No passado, tantas coisas aconteceram no nosso meio, não foi, irmãos? Tantas coisas aconteceu. E sempre teve um ou outro que não tomava posição. Quando tomou posição, foi para fugir do problema, não é, irmãos? Eis que está um aqui que não foge do problema, não. Então eu estou aqui para enfrentar problema, enfrentar dificuldade. Não importa se é na minha casa, não importa se é na casa de ninguém, o negócio vai ser resolvido, irmãos. Em nome de Jesus. O que nós temos a oferecer, o que eu digo para os irmãos, é honestidade, é sinceridade, irmãos. Honestidade e sinceridade. A minha vida e a vida do Denis, o cooperador Denis, é igreja, irmãos. É igreja. Ontem o pai dele estava enfermo lá, ficou internado dias, foi liberado, ele foi para a casa do pai dele, largou os filhos, largou a esposa lá e veio pregar a palavra, irmãos. Ele tinha um compromisso. Aí um homem desse não está disposto a tomar atitude, irmãos? E comigo não é diferente. Então, irmãos, glória a Jesus pela vida de cada irmão. E o que eu peço, né, irmãos? O que eu peço é que os irmãos enfrentem as dificuldades, deem a cara a bater, enfrenta tudo que tiver que enfrentar pela frente, converse e resolva, irmãos, as coisas. Para a gente poder seguir livremente após Jesus e Jesus enviar aqueles que hão de crer, irmãos. Há muitas ovelhas que estão aí no mundo, perdidas, e tem que ser agregadas ao aprisco de Cristo. Aprisco de Cristo. Hora do culto, é hora de orar, irmãos, vamos orar. É hora de louvar, vamos louvar, abrir a boca e louvar Cristo. O culto é para Jesus, não é culto para ninguém aqui, não, é para Jesus. Vamos louvar. É hora de bater palma, vamos bater palma. É hora de ouvir a palavra, vamos ouvir a palavra. É hora de tomar posição, vamos tomar posição em prol da igreja, seguir adiante. Amém, irmãos? Jesus abençoe a todos. Vamos orar, agradecer a Jesus.